Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, uma videoaula aqui de matemática destinada ao sexto ano, nível do ensino fundamental, nível 2. Vamos aqui com mais uma aula de geometria, onde vamos abordar aqui as relações entre duas retas. Lógico, no mesmo plano, tratando aqui sobre a geometria plana. Então, nós vamos mostrar como se dão essas relações entre duas retas que são escritas e outros detalhes sobre a angulação entre elas e como isso pode nomeá-las de uma forma diferente. Para isso, vou estar utilizando aqui o software GeoGebra, onde ele vai poder plotar todas essas retas e poder fazer um desenho um pouco mais elaborado e intuitivo do ponto de vista geométrico. A gente pode observar com mais facilidade e calcular os ângulos e o posicionamento dessas retas com mais facilidade, certo? Além disso, eu vou estar fazendo aqui também um pequeno resumo de tudo que eu vou falar nesse vídeo sobre retas paralelas e concorrentes. Pode ser que fique um pouco longo, mas que eu posso disponibilizar para aqueles que assim o desejarem. Esse aplicativo aqui é o Microsoft Whiteboard, que em um futuro próximo estarei fazendo um vídeo sobre como utilizá-lo em aulas remotas principalmente. É um ótimo aplicativo que pode te ajudar bastante na hora de rabiscar um pouquinho, né? E também escrever alguns textos e anotações para os seus alunos. Além de exportar também em PNG ou JPEG. Bom, quando nós escrevemos uma reta, logicamente ela não há começo nem final, e a sua inscrição, o seu rótulo, é sempre uma letra minúscula. No caso aqui, foi escrito automaticamente a reta F. A gente chama de reta paralela aquela reta em que, quando você compara a uma outra que esteja lá no mesmo plano, elas não têm nenhum ponto em comum, nenhuma interseção. Ou seja, nunca vão se cruzar e, ao mesmo tempo, nunca vão formar um ângulo entre elas. Então, vou utilizar aqui a ferramenta do GeoGebra reta paralela para ter um pouquinho mais de precisão. E selecionando a minha reta de comparação, eu posso criar uma reta exatamente igual, com a mesma distância em quaisquer pontos dela e também sem nenhum tipo de ponto de interseção. Ok? Então aqui a reta, vou abrir o rótulo dela, a reta G, ela é exatamente paralela à reta F. Aqui é onde tem os meus pontos A e B. Bom, mas isso no GeoGebra. E se fosse no caderno, como eu poderia provar que duas retas são paralelas? Bom, para que você faça isso, existem várias maneiras de se desenhar uma reta paralela. Você pode utilizar o seu par de esquadros ou simplesmente apenas uma régua. É possível sim construir duas retas paralelas. Como é que a gente faz isso? Seguindo o conceito da distância, se eu colocar a minha régua, no caso do caderno, com um lápis, caderno, lápis e caneta, se você encostar a sua régua exatamente rente a essa reta de origem, ou seja, com a base da régua bem encostadinha aqui, você desenha uma certa distância, que no caso aqui eu vou ter que utilizar a reta perpendicular aqui, já a gente vai explicar sobre isso, certo? Digamos que isso aqui seja a minha régua, onde ela vai começar com a extremidade bem em cima dessa reta, puxando para cá. E eu vou colocar aqui um ponto nessa reta que eu desenhei com a régua, digamos assim. E vou calcular, lógico, a distância entre essas duas retas. Então, colocando aqui a distância com a régua fica um pouco mais fácil no seu caderno, por exemplo. E a distância aqui entre A e C é de 2,93. Eu vou tentar aqui deixar essa distância de exatamente 3. Em seguida, eu faço a mesma coisa com o ponto B. Um ponto B qualquer aqui distante. Fazendo o mesmo processo aqui do outro lado. Vamos imaginar que essa reta aqui é uma régua, onde eu vou calcular uma distância aqui de B de 3 centímetros também, contando que a minha régua fique exatamente encostada na reta de origem, certo? Colocando então um ponto nessa reta recém-formada e calculando aqui a distância, medindo a distância do ponto B até o ponto D, nós ajustamos até que esse ponto fique com a mesma
distância do segmento ali AC. Então a gente aqui em BD tem que também ter 3 centímetros. Pronto, feito isso, basta que a gente pode até sumir com essas duas retas aqui. Vai ficar um pouco mais interessante. E a gente ali faz uma nova reta passando pelos pontos C e D. E essa reta será exatamente paralela à primeira reta que nós desenhamos. Vou exibir aqui o rótulo dela, a reta I. Certo? Então, F será exatamente paralelo à reta I. Por quê? Porque a distância entre qualquer dois pontos entre uma reta e outra é exatamente o mesmo. Outra forma de provar isso é através do ângulo. Se a gente traçar aqui o ângulo entre essas duas retas, se ele der inconsistente ou não aparecer, exatamente não haverá nenhuma concorrência entre as duas retas. Outra forma também é que não há pontos em comum. Por mais que eu distancie aqui as minhas retas, e mesmo aí no seu caderno você fazendo segmentos de reta, se não há nenhuma concorrência, também é um indício de que são paralelas. Certo? Então, resumindo aqui o que são retas paralelas, colocando aqui na nossa lousa. Resumindo aqui o que são as retas paralelas, duas retas serão paralelas se e somente se não houver interseção entre as duas, ou seja, não há nenhum ponto em comum entre elas, mesmo estando no mesmo plano, e também elas não formam nenhum ângulo, pois elas nunca se cruzam. Para representar duas retas paralelas, nós utilizamos os símbolos de duas barras inclinadas. Ou seja, se eu quero falar lá de uma reta que se chama F e a outra reta que se chama G, para a gente chamar as duas de paralelas entre elas, a gente utiliza duas barrinhas inclinadas, certo? Quanto às retas concorrentes, são justamente o contrário. Vou apagar essa reta aqui e os pontos. E com esta reta aqui, a gente vai criar uma outra reta qualquer que cruze, certo? A reta F. Observe que elas têm um ponto em comum e apenas um ponto em comum, o que faz a interseção ser verdadeira, fazendo disso ambas retas concorrentes. Ok? Então, bem simples. As retas concorrentes possuem assim apenas um ponto em comum, certo? Não mais que um. Pois se houver mais de um ponto em comum, elas já serão outro nome, chamado de coincidentes. E são aquelas retas que realmente são idênticas e iguais, colineares, da mesma linha, tá bem? Outra coisa, se eu formar aqui os ângulos, né, as aberturas que a gente tem aqui entre elas, a gente pode observar algumas coisas bem interessantes. Pode mostrar aqui todos os ângulos formados entre as duas retas aqui, ó, todos eles, sejam esses internos, os alternos internos, todos eles aqui sendo mostrados. Observe que existem ângulos que são iguais. Então, quando a gente tem duas retas assim concorrentes, aqueles que são opostos pelo mesmo pontinho, pelo mesmo vértice, são exatamente iguais. Sejam esse aqui, ó, direita e esquerda, quanto também o de cima com o de baixo. Outra coisa, as retas concorrentes elas também podem ser classificadas, ou seja, ter nomes um pouco mais diferentes. Quando elas formam assim ângulos diversos, elas são chamadas de retas concorrentes oblíquas. Mas quando um desses ângulos é de exatamente 90 graus, ou seja, um ângulo reto, nós não vamos ter apenas retas concorrentes oblíquas ou retas concorrentes comuns. Elas são chamadas de retas perpendiculares. Essa palavra de perpendicular é justamente para indicar um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Vou tentar desenhar aqui. Após a reta aqui ser formada, vou colocar aqui a usar a ferramenta de reta perpendicular. E vou escolher aqui um ponto qualquer, pode ser até esse mesmo,
o ponto A. Observe aqui que da reta F e a reta I foi formada dessa forma aqui. O ponto de interseção dela é aqui o ponto A, o ponto onde elas se cruzam. E se a gente for calcular aqui, seja você aí com o seu transferidor ou utilizando aqui o GeoGebra, dá para calcular o ângulo entre elas, você vai observar que todos os ângulos formados entre elas são perpendiculares, ou seja, são ângulos retos, ângulos de 90 graus. Vou precisar criar aqui outros pontos para poder demonstrar essa perpendicularidade. Observe aqui que os 4 ângulos formados entre essas duas retas são de 90 graus. Quando isso acontece, a gente chama as duas retas de perpendiculares entre si. Resumindo então aqui na nossa descrição, então, já as retas concorrentes são aquelas que possuem uma interseção, ou seja, apenas um único ponto em comum, onde as mesmas se cruzam. E elas podem ser classificadas, como vimos lá no GeoGebra, como oblíquas ou perpendiculares. As oblíquas são aquelas em que, aonde nós fazemos as duas retas, elas se cruzam formando ângulos diversos, onde esse ângulo pode ser agudo ou obtuso. Enquanto as perpendiculares são aquelas em que, ao se cruzarem, formam um ângulo, ou melhor, todos os seus ângulos são perpendiculares, são de 90 graus, ângulos retos. Inclusive, se você observar entre retas, esse desenho aqui do quadrado com um ponto é exatamente um ângulo de 90 graus. Onde a gente já identifica de cara, sem precisar medir, que as retas são perpendiculares entre si. Com relação aos símbolos das retas concorrentes, para indicá-las, enquanto as retas paralelas são indicadas com aquelas duas barras inclinadas, nós podemos indicar as retas concorrentes de 3 formas diferentes. A primeira delas é a mais geral, quando nós queremos dizer que duas retas são concorrentes entre si. Por exemplo, vou colocar aqui notação. Utilizando aqui as letras genéricas S e T, nós dizemos que elas são concorrentes quando utilizamos um X maiúsculo entre elas. Mas as outras notações que eu prefiro mais são de indicá-las se são oblíquas ou perpendiculares, certo? Eu vou colocar aqui com um espaço para poder desenhar dessa forma para vocês. Vou chamar essas duas aqui que nós desenhamos de reta S e reta T, enquanto as outras duas a gente vai chamar aqui de R minúsculo e U, também minúsculo. Então, para indicar aqui a concorrência entre S e T, a gente utiliza este símbolo daqui. Como elas são oblíquas, ou seja, formam ângulos agudos ou obtusos, a gente demonstra dessa forma aqui, como se fosse um maior que, onde a perninha de baixo aqui é pequenininha, certo? Enquanto o R e U, para a gente chamar de perpendicular, a gente faz como se fosse um T ao contrário, fazendo aqui a base, subindo um pouquinho para cima. Então, vamos aos exercícios. Aqui na questão 1, na página 133, no livro didático do sistema Trilhas, que é da editora FTD, tem um exercício bem interessante para a gente testar todos esses conhecimentos e conceitos que eu acabei de abordar. Aqui determine por quais pontos passa a reta. A reta R, que é essa daqui,
ele pede aqui quais os pontos por onde ela passa. Então, ela passa aqui pelo ponto F e pelo ponto G. Já a reta T, essa daqui mais inclinada, ela passa pelos pontos C, E, F e H. Lembrando sempre de manter os pontos com letra maiúscula para representá-los e eles não serem confundidos com as retas, tá? Já a reta S, essa daqui, ela passa aqui pelos pontos C, B e A, ou ABC. Já a reta U, essa reta aqui vertical, ela passa aqui pelos pontos A, D, G e H. Na letra B é perguntado o seguinte: quantos pontos são comuns às retas? Pontos em comum são os pontos de interseção, né? Os pontos onde há o cruzamento entre as retas. Entre a reta R e S, observe aqui que a reta R e a reta S, elas aparentemente, e como é confirmado aqui embaixo, são paralelas. Então elas nunca vão se cruzar, portanto não tem pontos em comum. Então aqui nenhum, 0 ou nenhum. Entre as retas S e T, a reta S é essa daqui e a reta T é essa daqui. Observe que o ponto de interseção, o ponto em comum deles é o ponto C. Entre a reta R e a reta T, vou apagar aqui a reta S, desenhar aqui a reta R. Entre R e T passam aqui juntas pelo ponto F. O restante eu vou deixar aqui como exercício. Você pode tirar um print aí da tela e tentar responder em seu caderno de estudos, ou se você possuir o livro Trilhas, marque aí, certo? As outras 3 que estão faltando. Em qual reta está contido? Essa palavra contido, ela está relacionada a estar dentro. Como assim? Como se fosse um estojo. Aquela caneta azul ou a caneta vermelha, a caneta preta que você tem, está contida no estojo. Então ela está dentro. Então no sentido de que em qual reta está contido o segmento AB. A gente sabe que é um segmento, pois está sendo formado aqui por 2 pontos, o inicial e o final, e esse tracinho aqui que indica que é um segmento. Então vamos marcar aqui no nosso desenho, para melhor visualizar, o segmento AB. Aqui está o segmento AB, está contido na reta S, tá vendo? Colocamos com letra maiúscula, pois estamos falando de uma reta. O segmento EF, esse segmento aqui, ele está contido aqui, ó, na reta T. As demais eu vou deixar com vocês também, certo? Que vocês preencham de acordo com o que a gente está vendo por aqui. E a letra D, quais pares de retas são concorrentes? Então, com exceção de R e S, as outras retas formam concorrências. Então vamos listar esses pares. Que a gente não utilize aquele X, que eu não gosto muito, principalmente porque ele confunde muito com um outro assunto chamado produto cartesiano, que não tem muito a ver com geometria, mas que eu prefiro a notação apenas a gente listar os pares. Pode ser entre parênteses, certo? Ou simplesmente separados por vírgula, e a gente dá um espaço, ou então ponto e vírgula, para mostrar os outros pares. Então como é que vai ser isso? Vamos começar aqui com a reta U. Quais são as retas que fazem concorrência com a reta U? A gente tem a reta S, passa por aqui, e a reta R também. Então a gente tem os pares US, o par UR, continuando aqui pela reta T. A reta T, ela sofre concorrência aqui com a reta S, ó, se cruzam bem aqui no ponto C, e também com a reta R. Então nós vamos ter os pares TS e TR, sempre com letra minúscula, para indicar aqui as retas. E com a reta R, quais são as concorrências que a gente tem? A R ela concorre com a reta T e com a reta U, só não concorre com a reta S, assim como outros. RT, nós já temos aqui esse par, como TR. A ordem aqui, nesse caso, não irá importar, porque a gente está só listando os pares, e então a ordem de ser o primeiro ou o segundo nesse par não vai interferir na concorrência entre elas.
Então, RT já existe e RU também já existe. Aqui, ó, o R. Segunda questão. Na imagem a seguir, as retas R, S, T e U são concorrentes. Todas elas aqui têm esse ponto em comum. Quais pares de retas são perpendiculares e quais são oblíquos? Eu vou colocar um par de cada, certo? Para que vocês completem aí com o restante. Começando aqui com a reta U. Vamos descobrir primeiro as retas que são perpendiculares, ou seja, aquelas que formam 90 graus entre si. Se eu pegar aqui a reta U e a reta T, o ângulo que elas formam é o ângulo de 30 graus aqui, ó, observe. Consequentemente, aqui do outro lado também vai ser 30, então elas serão oblíquas. Então, a gente já pode até colocar aqui, ó, na letra B, que o parzinho UT são oblíquas, tá bom? Mas se eu pegar e ainda continuar com a reta U e agora comparar ela com a reta S, o ângulo formado entre elas, ó, imagine que aqui só existem elas duas e as outras somem. A gente tem aqui, ó, 30 com 60, então tem 90 graus sendo formados aqui entre U e S. Consequentemente, todos os outros ângulos também serão de 90 graus entre elas duas. Então, nós temos aqui nosso primeiro par de retas perpendiculares. E nesse caso, eu vou utilizar aquela notação lá. Dessa forma, nós temos aqui as retas U e S são perpendiculares. E as retas, a comparação entre U e T já seria de obliquidade. Outra comparação que a gente pode fazer é entre a reta T e a reta S. Entre a reta T e a reta S, nós temos 60 graus. Então, esse par aqui de retas é oblíquo. TS. Segurando aqui ainda a reta T e utilizando agora a reta R, certo? Não vamos compará-la com a reta U, porque a gente já comparou aqui, U e T são oblíquas. Então, reta T e reta R. Se olharmos aqui, os ângulos que estão sendo indicados, 60 com mais 30, 90 graus. Então, da mesma forma que as retas U e S, que formam 90 graus, T e R também formam. A última comparação que faltou entre as retas S e R. Então, se um ângulo aqui é agudo e o outro é obtuso, a gente tem aqui que esse par de retas, ao serem comparados, são oblíquos. Indo aqui para a terceira questão, pergunta-se, verifique-se qual dessas afirmativas é falsa. Então, a gente só vai marcar aqui com um X a alternativa que for falsa e assim reescrevê-la de maneira verdadeira. Vejamos, duas retas perpendiculares também são concorrentes, correto? Toda reta perpendicular ela é concorrente, porque o conceito de perpendicular é que ao se concorrerem, ao ter um ponto em comum, forma-se um ângulo de 90 graus. A próxima afirmação B. Se o ângulo entre duas retas é igual a 90 graus, então elas são perpendiculares, correto? Aquilo que eu acabei de falar sobre o conceito de perpendicularidade. C. Duas retas concorrentes têm um único ponto em comum, correto? Caso a afirmativa tivesse mais de um ponto em comum, ela estaria falsa, pois se duas retas têm mais de um ponto em comum, elas se tornam coincidentes, ou seja, elas têm as mesmas, ou seja, elas estão exatamente uma em cima da outra, como podemos aqui ter nesse esboço. Todo par de retas concorrentes é formado por duas retas oblíquas. Bom, fica um pouco duvidoso, né? Nem todo par de retas concorrentes é formado por retas oblíquas. Elas também podem ser retas perpendiculares. Então, nós achamos aqui a nossa afirmação falsa, é a letra D, e existem várias maneiras de consertá-la. Podemos colocar aqui, em vez de todo, dizer assim, nem todo par de retas concorrentes é formado por duas retas oblíquas, ou podemos dizer que alguns pares de retas concorrentes são formados por retas oblíquas. E ainda existe outra maneira, a gente pode negar essa afirmação dizendo o seguinte, que todas as retas concorrentes são formadas
ou por retas oblíquas ou retas perpendiculares, ok? Quarta, uma questão de desafio. O mapa ao lado representa uma parte da cidade de Curitiba, no Paraná. Considerando que esses trechos de rua sejam segmentos de reta, imagine isso aqui são vários segmentos de reta. Qual é o nome da rua que é, primeira informação, paralela à Rua Fernandes de Barros? Então vamos aqui fazer aqui o segmento de reta da Rua Fernandes de Barros, que é esse segmento aqui, ó. Certo? As retas que são paralelas a elas são a Coronel Assunção, ou seja, não há nenhum cruzamento entre elas, não há nenhum ponto em comum. A Rua Presidente Rodrigo Otávio e a Rua Prefeito Ângelo Lopes. São as retas que são os segmentos que são paralelos a essa rua. Mas vamos continuar lendo, já que a resposta tem que ser única. Perpendicular à Rua Professor Brandão. Então, ela tem que ser perpendicular a essa rua aqui, ó, Professor Brandão. Deixa eu me colocar aqui. Porém, todas as retas que acabei de citar são sim perpendiculares, formam aqui um ângulo de 90 graus com a Rua Professor Brandão. Vamos ver mais informações para a gente ter a resposta correta. E não é concorrente à Avenida Visconde de Guarapuava. Vou aqui marcar aqui então. A Rua Visconde de Guarapuava começa aqui, termina aqui, ó. As retas que são concorrentes a ela são a Rua Presidente Rodrigo Otávio, então ela não é nossa resposta. Observe que ela faz um cruzamento aqui, ela é concorrente à Visconde. E a Rua Prefeito Ângelo Lopes também é um segmento concorrente. Então a única que sobrou, que é paralela aqui a Fernandes de Barros e perpendicular a Professor Brandão, é a Rua Coronel Assunção, que é a nossa resposta correta. Quinta questão. Com o auxílio do transferidor, meça e escreva a medida do ângulo indicado. Em seguida, classifique os pares de retas em perpendiculares ou oblíquas. Bom, acho que nem precisa utilizar o transferidor. Dá para a gente ter uma pequena noção aqui das retas se são perpendiculares ou oblíquas. Mas observe o seguinte, na letra A, o que a gente pode ter é que realmente aqui todos os ângulos são perpendiculares. Como é que eu sei disso? Imagine que eu colocasse aqui um segmento, partisse aqui desse meio, bem da interseção entre elas, até aqui. E ao pegar esse segmento, certo? Coloquei ali, ó, tentei deixar o mais parecido possível, eu coloco ele aqui paralelo do outro lado aqui. Depois eu vou pegar um segmento aqui, partindo do centro, só que na direção horizontal. Toma cuidado aqui para que fique bem alinhado. Depois eu vou pegar esse segmento e colocar ele aqui embaixo. Observe que ao fazer isso a gente forma ali um quadrado de mesmas dimensões. Exatamente um ângulo reto. Então todos os ângulos aqui formados entre essas duas retas são perpendiculares, o que não acontece nas outras. A única então que é perpendicular é essa daqui. Enquanto as outras, observe que ao mesmo tempo que esse ângulo aqui é menor que 90 graus, o outro ângulo aqui que fica bem aqui do lado, o ângulo de fora, digamos assim, ele é obtuso, ou seja, maior que 90 graus. Então, se já é diferente que 90 graus, então todos os ângulos formam essas duas retas como retas oblíquas. Da mesma forma aqui na letra C. Enquanto esse ângulo aqui ele é visivelmente menor que 90 graus, o outro aqui, o que está sendo marcado até pelo livro, ele é obtuso, ele é maior que 90 graus. 90 graus seria basicamente... Passando aqui para a última questão do nosso exercício. De acordo com a imagem ao lado, classifique cada par de retas em paralelas, perpendiculares ou oblíquas. Nessa daqui, eu vou fazer aqui a letra A, B e C e o restante eu vou deixar com vocês. Se você tiver esse livro aí em mãos, vai ficar um pouquinho mais fácil. Caso não, deixa aí nos comentários a sua resposta ou então no seu caderno você pode tirar um print disso aqui e responder com mais calma mais à frente.
Então aqui, as retas R e S. Vou pegar aqui reta R e a reta S. Elas são paralelas. Observe que não existe nenhum ponto em comum entre elas e elas também não formam nenhum ângulo entre si. Então podemos escrever aqui que elas são paralelas. As retas R e T. Deixa eu mudar aqui a cor, diminuir um pouco a espessura. A reta R, que é a que a gente acabou de mostrar aqui, vou apagar só o S. E a reta T. Tá aqui a reta T. Elas são concorrentes nesse ponto, porém não há indicação de que os ângulos entre elas formados são de 90 graus, assim como esses outros ângulos aqui, ó, que já tem um quadradinho com um pontinho, que é o símbolo do ângulo reto. Então a gente consegue observar que tem dois ângulos agudos aqui e dois obtusos. Consequentemente, essas duas retas são oblíquas entre si. Já na letra C, as retas S e U. As retas S e U aqui destacadas, elas possuem aqui, além de serem concorrentes, são perpendiculares. Observe aqui o ângulo reto. A relação entre as outras retas você vai poder observar olhando por esses ângulos também. Aparentemente, apenas paralelas são as retas S e R. As outras todas são concorrentes, basta que você classifique-as em perpendiculares ou oblíquas. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula com um conceito simples, mas que são de grande importância para aqueles assuntos que viremos a estudar a seguir. Então, fique ligado aí. Bons estudos, bom raciocínio e um ótimo exercício para vocês. Tchau!